A mãe pediu isqueiro. Agora iniciou, neste exato momento, a gravação da nossa reunião. Então, nesse momento, nós estamos iniciando a nossa 444ª Assembleia Ordinária Remota, que é a 12ª de 2021. Agora são 19h16 do dia 5 de julho de 2021. Então, agora todos os conselheiros, tanto os titulares, os suplentes, os visitantes, façam o seu registro no chat, coloquem lá seu nome, a entidade que representam. E no caso dos conselheiros, ser titular ou suplente. Nós vamos, como sempre, começar a nossa reunião pelo expediente, e quem faz o expediente é o nosso secretário executivo. Então, Paulo, pode fazer o expediente. Boa noite a todas, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Conselho Municipal de Saúde. Eu vou dar início ao nosso expediente fazendo a leitura das correspondências expedidas. Nós temos aqui uma CI, que é a CI COFIN Comusa número 08, de 5 de julho, que solicita informações referentes a todos os contratos que tenham como objeto a locação de imóveis para implantação ou instalação de serviços ou atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Essas informações são referentes aos contratos já celebrados e que têm vigência para o exercício 2021 e os que estão projetados, né, ou idealizados para o mesmo exercício, informando o endereço do imóvel, o nome do proprietário, destinação ou finalidade do imóvel, valor total estimado, período de contrato, cópia dos contratos e aditivos, dotação orçamentária, fontes dos recursos, empenhos e os documentos do processo licitatório. Aqui nós temos a CI COFIN 09, que também pede informações referentes aos serviços terceirizados, né? E informando também a cópia dos contratos e seus respectivos aditivos financeiros, valor total estimado, período do contrato, dotação orçamentária, fonte dos recursos, empenhos e os documentos do processo licitatório. Nós temos um e-mail do dia 4 de julho para a presidência e para a Procuradoria Administrativa da Câmara dos Vereadores de Itajaí, que solicita uma reunião com os vereadores membros da Comissão de Fiscalização e de Comissão de Orçamento e Finanças, com os membros da mesa diretora do Comusa, para tratar de assuntos relacionados aos pareceres exarados pelo Conselho Municipal de Saúde e ao Plano Plurianual 2022-2025. Nós temos uma CI, a Comunicação Interna, número 34, do dia 1º de julho, que solicita um pedido de informações à Gestão Municipal do Sul sobre projetos futuros para a Unidade Básica São João II, relacionados à implantação de equipes de estratégia de família e dos agentes comunitários de saúde. E se o município tem interesse de adquirir o prédio do ciclo operário e expandir a Unidade Básica de Saúde do São João, garantindo assim o seu funcionamento e um espaço definitivamente público. Correspondências recebidas. Nós temos uma CI, a número 13, do dia 9 de junho, do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde e Educação, que informa a indicação das representantes da Secretaria Municipal de Educação para a composição do Comusa, sendo titular a Nisleide Aparício e Silvana Regina Nascimento como representante suplente. Inclusive, a Nisleide está aqui, presente na nossa reunião. Seja bem-vinda, Nisleide. Nós temos o e-mail do setor de agravos da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, no dia 30 de junho, que encaminha a nota técnica do Ministério da Saúde, a Anvisa, né, número 04, que são orientações para vigilância, identificação, prevenção e controle de infecções fúngicas invasivas em serviços de saúde no contexto da pandemia da Covid-19. Nós temos um e-mail das políticas afirmativas da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 28 de junho, que solicita agendamento de reunião para repasse de informações e planejamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Itajaí. Já faço o aviso agora para
a Graziella, né, que é membro do Grupo Negro Mariama, que vai fazer parte da reunião, que hoje à tarde confirmaram a data, no dia 12 de julho, na próxima semana. Nós temos e-mail da Diretoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, do dia 28 de junho, que encaminha a CI número 5 do Gabinete Secretário de Saúde, que indica as representantes da Secretaria Municipal de Saúde para o grupo de elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Até a Suzani, que está presente, que é diretora de planejamento, se nos informa, ela quer fazer alguma informação referente a como vai ser a dinâmica desse grupo, né? Como vamos juntar as propostas da conferência para fazer a discussão do plano. Tá bom, Suzane? E nós temos o e-mail da Diretoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, do dia 5 de julho, que encaminha a apresentação dos slides do RDQ, do primeiro RDQ de 2021, da parte de vigilância epidemiológica. Assim como que eu recebi, imediatamente já encaminhei ao grupo do Comusa, né? E eu recebi agora, final da tarde, até vou ler aqui, que é um e-mail do Hospital Pequeno Anjo, que encaminha nessas condições. Boa tarde. Conforme acordado com o presidente Comusa, vamos manter esse conselho sempre atualizado com relação às nossas solicitações. Segue anexo os últimos ofícios encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde, onde solicitamos a habilitação de novos serviços. Informamos de que se trata apenas de um ofício de solicitação e que estamos aguardando o parecer para a elaboração do plano de trabalho. E nesse e-mail, nós veio em anexo o ofício 61, encaminhado ao secretário municipal de saúde, e nos termos da seguinte forma: por meio deste, solicitar a vossa senhoria parecer a respeito da habilitação. Só um minuto, está chegando gente aqui. Por meio deste, parecer a respeito da habilitação em cirurgia de ortopedia pediátrica para o Hospital Infantil Pequeno Anjo, cuja referência de atendimento, além do município de Itajaí, é para toda a região da ANFA. Sem mais, para o momento, agradamos o parecer. E quem assina é a presidente do Instituto de Saúde de Santa Clara, a senhora Silvia Kawada. E tem o ofício 62, que nem cheguei a ler também, que agora também é o 62, do dia 1º de julho, mas foi encaminhado agora no final da tarde, que vem dizer o seguinte: vem por meio desse solicitar a vossa senhoria parecer a respeito da habilitação em cirurgia cardíaca pediátrica para o Hospital Infantil Pequeno Anjo, cuja referência de atendimento, além do município de Itajaí, é para toda a região da ANFA. Sem mais para o momento, agradamos o parecer, né? Quem assina também é a Silvia Kawada, presidente do Instituto Santa Clara. Esses são as correspondências, né? Informes gerais, eu tenho 2 informes para fazer. Hoje eu até coloquei no grupo também que o Conasems, ele está... ele tem um curso chamado O Ser Gestor SUS, promovido pelo Conasems, né? Um curso de aperfeiçoamento em gestão municipal do SUS, a modalidade de ensino à distância. O objetivo de ofertar aos gestores e suas equipes uma formação complementar sólida em ambiente moderno de aprendizagem. As inscrições para o curso foram prorrogadas e podem ser realizadas até o dia 9 de julho, agora até sexta-feira. O resultado final da análise será publicado no dia 23 de julho. E eu queria já estar lá já encaminhei isso aos conselheiros, né? Mas nós, Secretaria Executiva, nós mudamos o layout da nossa ata, né? Visualmente ela ficou bem melhor, e como sabem, né, como as nossas reuniões são gravadas, né, tanto em vídeo quanto áudio, elas são enxutas, né? Então aqui as informações são bem mais nítidas, né, mais fácil de localizar. A gente dividiu entre os presentes, né, ali são os conselheiros e os visitantes. Até solicito a quem está aqui nessa reunião como visitante, faça o registro, né, para fazer a nossa listagem aqui. E aí está aqui todo o expediente, né, com correspondências expedidas, recebidas, são divididas, né, por linhas, né, caixa de texto. Aqui os informes gerais, a ordem do dia, está aqui todos os assuntos que nós vamos abordar. E aqui está o relato depois, que vai ser
feito por mim. É só essa condição que eu quis fazer a respeito da nossa arte. Tá? Vou mais alguém aí? Perfeito. Muito obrigado, Paulo. Então, daí já para ordem do dia, né? Nós vamos começar com os relatos da Oi, Edmar, conferência. só um minuto que a Ciliana queria fazer um informe, né, a respeito da associação da AMA. Então, pode falar, Ciliana. Oi, gente, boa noite a todos e a todas. Obrigada ao Edmar, ao Paulo pelo espaço. Eu sou a Ciliana, eu estou como secretária da AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista de Itajaí. Hoje, especificamente nessa reunião, estou substituindo a Alexandra Rodrigues, que é a nossa titular aqui no Conselho, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso carreteiro, que é uma ação beneficente da entidade, que vai ser no dia 18 agora de julho, né? Nós temos os cartões à venda, com qualquer um dos membros da diretoria, com os voluntários, com os associados, com os funcionários da entidade. O carreteiro, então, vai ser no dia 18, no domingo, lá no BJ, é um restaurante, lá no finalzinho da Stefano, onde era o antigo disco voador. Os cartões são esses que eu estou mostrando aqui na câmera. Eles custam R$30, pode ser pagamento Pix, transferência, pagamento em dinheiro, ou então um cartão de débito e crédito. E o carreteiro ele serve para ajudar, para que a gente possa dar seguimento aos nossos trabalhos com a instituição. Nós temos hoje mais de 600 associados. Nós desenvolvemos, além do serviço terapêutico multidisciplinar na entidade, com psicólogo, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, a gente faz o acolhimento das famílias, né? Orientação, enfim, todo o trabalho social que a gente desenvolve com os pais e mães de crianças, jovens e adultos autistas. Obrigada pelo espaço. Quem puder nos auxiliar, então, comprando os cartões, ficamos à disposição. Obrigado, Ciliana. Obrigada. Bom, então, depois do recado da Ciliana, vamos então à nossa ordem do dia. Nós vamos começar a nossa atividade com o relato desse que foi o evento mais importante desses 2 últimos anos, né, considerando que 2020 foi anterior, que foi a 10ª Conferência Municipal de Saúde. E eu vou chamar o coordenador, que é o Evandro, até para fazer o relato dele sobre esta conferência. Evandro. Boa noite, presidente. Boa noite, demais presentes na reunião na sala. Eu vou fazer um breve relato. Eu vou colocar a minha visão. Depois o Paulo algumas coisas ele vai também conjecturar, provavelmente. Eu vi da seguinte forma. Primeiramente, nós tivemos um grande desafio, que foi o formato da conferência. Uma parte presencial e outra parte remota. E, para minha surpresa, eu imaginava que nós teríamos uma pouca visibilidade. Entretanto, muita gente participou da reunião através do sistema remoto, deu opiniões, e os grupos de trabalho foram grupos que trabalharam intensamente. Nós tivemos 12 horas, né, de trabalho intenso, na correria, atropelando o tempo, porque eram muitas propostas, e um dia só de conferência. Mas o que restou disso tudo foi, na minha opinião, uma grande saudade, para mim, pelo menos, uma grande saudade de ter participado de um evento importante como esse, e de forma presencial, né? Que eu estava lá e pude estar perto das pessoas, que era uma coisa que a gente vinha sonhando há tempos, desde o ano passado, e a gente pôde ver as pessoas e conversar com elas, e participar do grupo com elas, e debater assuntos importantes.
foi realmente um sucesso. Eu acho que ninguém tinha assim uma imagem nítida na sua mente de como aconteceria, né? Por conta desse formato variado aí. Mas nós tivemos momentos de pico, assim, com muitos acessos, muitas opiniões, e conseguimos sair de lá com propostas importantíssimas. Esperamos que a gente ainda tenha condição de, depois de formulado o documento final, que a gente ainda possa incluir isso no PPA. É um desafio do Conselho e é um desafio também, foi o objetivo também da coordenação. Bom, eu já atropelei e falei já direto do segundo dia, né? Mas no primeiro dia, na abertura, a abertura eu achei fantástica. Nós trouxemos 2 pessoas importantes de Florianópolis que fizeram palestras que nos fizeram refletir muito sobre os temas atuais, especialmente sobre a saúde mental, sobre o que a gente está passando nessa pandemia, que a gente tem sofrido. Os trabalhadores têm sofrido, as pessoas comuns em casa têm sofrido, e os próprios caras que são doentes mentais estão com a saúde mental mais abalada ainda. Mas, com certeza, depois de a gente ter tudo elaborado, tudo colocado num documento só, que a gente possa ler, reler, né? Rever todas as propostas, eu acho que a gente vai ter bastante tempo de análise. A gente vai poder se aprofundar, a gente vai poder, de fato, ter muito ganho. A gente vai ter muito ganho por conta dessas propostas todas e por conta dos queixumes todos que foram apresentados ali. São situações que, de fato, mexem com todos, né? Mexeram com todos nós. A gente pode observar, puxa vida, não sou só eu que tenho esse problema, né? Esse problema é um problema recorrente a toda a população. Toda a população. Então, ninguém é diferente ou melhor do que ninguém. Isso foi uma coisa assim, realmente, esse evento ele nivelou bem as pessoas. Porque nós tínhamos pessoas lá de níveis de diretoria de serviço, pessoas, médicos, enfermeiros, enfim, pessoas com bastante cultura no contexto da saúde do município. E tínhamos também pessoas que não tinham isso tudo, mas trabalharam, deram a sua opinião, ninguém se opôs, ninguém ficou quieto, ninguém ficou no canto. Todas as pessoas deram o seu melhor. Isso, para nós, foi muito, muito gratificante. Eu digo, como eu disse no finalzinho da conferência, eu deixo a minha imensa gratidão por ter sido um dos participantes desse evento maravilhoso. Obrigado. Muito obrigado, Evandro. Eu, como você também, gostei bastante do evento. Eu acho que o evento foi um evento de superação, né? E como estão sendo as últimas reuniões desse conselho, nós estamos agora com mais de 20 pessoas, 27, quase 30 pessoas, nós estamos numa atividade... 31 pessoas. 31 pessoas de forma remota. Ou seja, é uma reunião com muitas pessoas participando e superando essa dificuldade. Nós conseguimos fazer isso com essa conferência. Mais alguém quer fazer algum relato sobre essa conferência? Eu queria fazer, Dimar, só ser bem sucinto, né? A partir de amanhã, a Secretaria Executiva vai se debruçar em cima das propostas, né? Porque nós temos que encaminhar o relatório final, até para apresentar a conferência realmente assim, com toda a sua estrutura, com todas as suas propostas,
e ainda encaminhar isso para o plano, né, que agora já tem um grupo da Secretaria de Saúde que vai se reunir para elaborar o Plano Municipal de Saúde. E eu vou fazer o possível, focar todas as energias que toda a estrutura da Secretaria Executiva do Conselho tem, né, para a gente elaborar isso até sexta-feira, tá? Eu realmente fiquei muito surpreso, porque realmente foi a conferência da resiliência, né? Porque na hora a gente se deparava com alguns problemas, mas a gente conseguia ainda juntar, com a falta de toda aquela estrutura técnica, né? De juntar as pessoas que estavam numa sala com as pessoas que estavam em suas casas, nos seus locais de trabalho. Mas, assim, nós comparando com as outras conferências, a gente teve um número muito mais enxuto de propostas, mas eu garanto que foram propostas super ricas, sabe? E isso que a gente, desde o início, o próprio Edmar sempre comentava, prefiro ter apenas uma proposta por eixo, mas que essa proposta seja inserida no plano e num curto prazo de tempo, dentro do seu cronograma, ela fosse executada. A respeito da transmissão de abertura, no final da abertura, nós já tínhamos 330 visualizações no YouTube. Comparando com as outros vídeos da Câmara dos Vereadores, a gente foi uma das coisas que mais foi um campeão de audiência, tá? Porque, só para vocês terem uma ideia, numa reunião da Câmara dos Vereadores, não tem nem 20 visualizações, tá? E, enfim, mas eu quero agradecer genericamente aos envolvidos na organização, os envolvidos nos debates, os visitantes, os conferencistas, né? Todos estão de parabéns, porque desde as 14 etapas, mais as 2 noites de conferência, reinou a harmonia. Um abraço a todos. Sim, também acho. Mais alguém? A Suzane levantou a mão, mas eu acho que eu vou pular à frente dela. Eu posso falar também um pouquinho, vou tentar ser bem breve. Boa noite a todos os presentes. Eu até anotei algumas coisas assim, e pensando assim, depois do que, naquele momento, Paulo, contigo, a gente viu ali aquele número de visualizações, assim, e comparando com os outros vídeos da Câmara, referente à abertura, principalmente, né? Se você for olhar o segundo dia, talvez não tenha tanto, mas a abertura foi, num sentido de alcance, foi extraordinário, né? Foi muito bom. E até fica uma lição, assim, quando tiver um palestrante de fora, alguém que tem um conhecimento, uma experiência a compartilhar, não só nas conferências, mas às vezes numa reunião, né? Que isso seja divulgado, porque isso atrai gente, né? Isso acaba atraindo gente, talvez não só para escutar a palestra, mas também para participar e fazer parte de algo que não conhece, né? Então, foi muito interessante, assim, foi bem produtivo. Eu até anotei algumas coisas e que ele frisa muito a questão da determinação social, né? No processo de saúde e doença, de sair um pouquinho do biológico e tal. Foi muito interessante a palestra do médico Igor. E na sexta-feira, durante os eixos mesmo, eu saí bem cansado, assim, porque foi... você fica lá sentado o dia todo, mas o meu caso especial, relatando e fazendo as anotações, mudando o texto, junto com a Carol, aí aquele eixo da atenção primária, longo pra caramba, mas bastante produtivo, assim, saí cansado, mas muito feliz, sabe? E eu parabenizo aí quem organizou, né, o pessoal, quem participou, tanto presencialmente quanto online, foi, no momento que a gente vive, assim, foi uma vitória, sabe? Acho que é isso. Suzane? Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu vou ser bem breve, Edmar, presidente e conselheiros presentes, eu gostaria de parabenizar a todos. Foi um exercício, né, maravilhoso de democracia e parabenizar também pelas propostas, né, muito bem
elaboradas e fáceis de a gente inserir num plano e ser viável de concluí-las, né, ao longo dos 4 anos que vão se fazer essas propostas. Então, eu acho que o Evandro resumiu muito bem, né, todo o processo nosso da conferência. Foi muito positiva, com certeza, e muito mais pelo momento que estamos vivendo, né? Pelo momento de pandemia, e ainda assim estarmos fazendo uma conferência. Eu participei de uma reunião do Conselho Nacional de Saúde, que parabenizou todos os conselhos e os municípios que estão fazendo, mesmo que em momento de pandemia, mas fazendo as conferências online e pegando essas propostas nesse momento de saúde, né? Então, ficam os parabéns para todos os envolvidos. E falando ali o que o Paulo tinha questionado sobre a elaboração do novo plano, né? Já estou concluindo o cronograma com as datas e daí encaminharei para o conselho para os representantes que estiverem aptos, né, ou que forem escolhidos ali para fazer essa elaboração conosco, passar as propostas, fazer questionamentos, discutirmos sobre a viabilidade dessas propostas. Eu vou estar encaminhando até o final dessa semana o relatório quadrimestral na íntegra, com ele completo, né, em formato de relatório, e também encaminharei o cronograma já para vocês também poderem se programar para participar das reuniões de elaboração do novo plano. Obrigada. Sim. É importante até, já que não tem ninguém inscrito, eu acho, não sei se tem alguém querendo falar, é importante também lembrar que a intenção até do Conselho é pegar todo esse rol de informações, essas propostas, e isso nós vamos entregar para a Câmara, para a Secretaria, né? A Secretaria, na verdade, já detém esse documento, mas nós vamos fazer um repasse assim, oficial do resultado da conferência, e nós vamos, com a leitura, como o Paulo já até adiantou, que nós faremos até uma leitura do que foi definido na conferência, para que nós consigamos colocar vários aspectos da conferência dentro do PPA. E também, como o Plano Municipal de Saúde estará sendo construído, ele vai estar usando essas ideias, propostas ou dificuldades para integrarem o Plano Municipal de Saúde. Tá certo? Então, tá bom. Vamos, então, para o nosso próximo item, sem mais delongas, que é a apresentação do primeiro relatório detalhado quadrimestral, a continuação desse relatório. Não sei quem que vai estar dando continuidade. Agora são 19h44, acho que dá para a gente trabalhar tranquilamente aí uns 50 minutos, tá certo? Olá, boa noite. Aqui é a Paola Vieira, estou como diretora do DVE e vou dar continuidade, né, à apresentação do nosso primeiro quadrimestral de 2021. A gente foi alterado, né, algumas ordens ali da apresentação. Eu gostaria, se vocês pudessem compartilhar aí na tela os slides, teria como, Edmar? Ou a Suzani também? Eu não tenho os slides, eu não baixei os slides. Tá. Você já baixou, Paulo? Eu tenho aqui, né? Uhum. Mas Edmar está lá no grupo do WhatsApp, se quiser baixar, porque daí eu consigo focar na entrada das pessoas aqui. Isso, puder fazer esse favor. Eu tenho que ligar aqui ainda, porque eu desliguei
Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui, aí vou fazer aqui. Eu já liguei aqui também. Só vou baixar daí. Não, tudo Eu bem. só vou baixar, pera um pouquinho. Esse é o boletim, não, né? Não. Relatório. Relatório tá sim. detalhado. Achei aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se ele fica em apresentação. Isso. Ok. Posso começar, então? Sim. Então, vamos apresentar o relatório detalhado do quadrimestral, primeiro, né, de 2021, equivalentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Nós iniciamos ali com o primeiro indicador, número 13, que fala sobre proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na saúde suplementar. A meta pactuada para 2021 é 55%. No primeiro quadrimestral, atingimos 51,51%. Ali está descrito as fontes, né? A data da coleta, 7 de maio de 2021. E a nossa análise, né? Nesse primeiro quadrimestre, ocorreram 759 nascimentos. Destes, 391 nascimentos se deram através de parto normal, parto vaginal, né, correspondendo a 51,51% do total de partos ocorridos. Sendo assim, não houve alcance da meta. Em comparação ao mesmo período no ano anterior, de 2020, houve uma redução de 0,52% de partos normais, cuja proporção foi de 52,03%. Vamos ali para o quarto indicador, número 14, que é a proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 e 19 anos. A meta pactuada para 2021 é de 7 e nós atingimos no primeiro quadrimestral um valor de 9,48% desse índice, então nós não atingimos a meta, né? Ali está também a fonte, a data da coleta de dados e aqui a nossa análise. Nesse primeiro quadrimestre, o município apresentou 72 nascidos vivos de mães adolescentes entre 10 e 19 anos, do total de 759 no período. Destes, que equivale a 0,13%, ocorreu na faixa etária de 10 a 14 anos, através de parto cesáreo. Na faixa etária de 15 a 19 anos, ocorreram 71 nascimentos, sendo 27,41%, assim, 50 através de parto vaginal e 21 através de parto cesáreo. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, houve redução da proporção, pois o percentual nesse período, em 2020, era de 10,22%. Não atingimos a meta, porém, tivemos uma diminuição, né, nesse percentual. Próximo slide ali, isso. A gente vai começar a falar sobre as realizações da vigilância epidemiológica. Esses próximos 4 slides, eles são bem extensos, mas eu acho importante, a gente fez um quadrimestral bem completo para mostrar, né, todas as ações que a vigilância epidemiológica faz no município, porque a gente sempre conta somente indicadores, números, né, porcentagens, então a gente, de um tempo para cá, resolveu deixar mais claro as competências da vigilância epidemiológica. Então, a gente pode ir ali primeiro para o segundo quadro, ali ó, onde fala que no primeiro quadrimestre possuímos
um diretor, uma diretora, né, 49 profissionais distribuídos em 4 gerências e 96 agentes de combate a endemias vinculados ao programa da dengue. Nós temos agravos agudos e imunização, nós temos estatísticas vitais e vigilância das doenças agravos não transmissíveis, a DANTE, infecções sexualmente transmissíveis e síndrome da imunodeficiência adquirida crônicos transmissíveis, que é o setor de ST-AIDS, e o controle de zoonoses. As atividades desenvolvidas nesse primeiro quadrimestre de 2021, além das gerências, a DVE também possui 2 unidades especializadas, que é o nosso CERED, o Centro de Referência em Doenças Infecciosas, e o Laboratório Municipal, que também é de competência da Vigilância Epidemiológica. Nesse relatório serão apresentadas as ações realizadas referentes ao quadrimestre, indicadores de pactuação interfederativa 2017-2021, educação permanente, né, que são servidores da Vigilância Epidemiológica, profissionais de saúde do município, parcerias também com as universidades, integração de ensino-serviço, ações de maior relevância realizadas por cada gerência, né, não contempladas na pactuação interfederativa, mas muito importante de ser citada no relatório. A produção do CERED, que é o nosso centro de infecções, e a produção do laboratório municipal também. Então, a gente acrescentou, né, esses dois braços do DVE também, que é o CERED e o laboratório municipal. A vigilância epidemiológica, ela também realiza ações de rotina, investigação de notificações de agravos, de óbitos e de nascidos vivos, e alimenta diversos serviços de informação. Essas atividades, elas são desempenhadas conforme a competência do município, como notificador, ocorrência de atendimentos em Itajaí, quanto residente, ocorrência em Itajaí e em outros municípios também. Agora a gente segue para o primeiro indicador, que é a taxa de mortalidade prematura de 30 a 69 anos, pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. A meta pactuada para 2021, para o primeiro quadrimestre, né, a meta pactuada para todo 2021 é que não ultrapasse 326 óbitos ao ano. No primeiro quadrimestral, nós atingimos 93. Ali diz a fonte, a data da coleta. E a análise. A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes em Itajaí para o primeiro quadrimestre, com a população de 30 a 69 anos, residentes em Itajaí em 2015, conforme o IBGE, foi de 94,9. Em relação ao último quadrimestre de 2020, houve um aumento dos óbitos pelas doenças cardiovasculares, passando de 23 para 30 mortes, principalmente entre homens, a diabetes de 5 para 7 mortes, e principalmente entre as mulheres. O câncer, ele teve uma pequena diminuição de 55 para 49 mortes, e as doenças respiratórias de 9 para 7 mortes, sendo todas por doença pulmonar obstrutiva crônicas, que são as DPOCs. A continuação ainda desse mesmo indicador, a mortalidade prematura por câncer de 30 a 69 anos, a incidência, a mais incidentes por sexo. No primeiro quadrimestral, o masculino, 24, né, câncer de estômago, 2 e de pulmão, 3. No sexo feminino, foram 25 no primeiro quadrimestral, câncer de mama, 2, brônquios e pulmão, 3, e colo de útero, 1, totalizando as 49 mortes óbitos no primeiro quadrimestral. Continuando ainda, a mortalidade prematura por doenças do aparelho circulatório, de 30 a 69 anos, as incidências ali por sexo masculino, 21, as que mais ocorreram foi por infarto cerebral, 3, e infarto agudo do miocárdio, 5. No sexo feminino, por hemorragia intracerebral, 2, e infarto agudo do miocárdio, 3, totalizando 30 óbitos. Continuando ainda, mortalidade prematura por doenças respiratórias crônicas de 30 a 69 anos, mais incidentes por sexo masculino, 3,
foram todas de doença pulmonar obstrutiva crônica. Feminino, foram 4, doença pulmonar obstrutiva crônica também, totalizando 7. A mortalidade prematura por diabetes por sexo masculino foram 3, feminino foram 4, totalizando 7 ao todo. Então, ali são as considerações finais em relação a todos esses indicadores que eu apresentei para vocês. Em relação ao acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, considerando o cenário da pandemia, conforme a recomendação do Ministério da Saúde, é fundamental que o primeiro passo para a organização de acompanhamento seja a estratificação de risco. A avaliação da condição clínica da pessoa, da sua capacidade de autocuidado, do seu contexto e vulnerabilidade e o suporte familiar ajuda a pensar as estratégias que possam trazer melhores resultados. Feita a estratificação de risco e conscientes da forma de contágio do novo coronavírus, deve-se considerar o acompanhamento à distância dessas pessoas. Entretanto, na impossibilidade de o acompanhamento à distância ocorrer, o atendimento presencial, ele precisa ser organizado para que seja uma oferta segura, de modo a não interromper o acompanhamento e piorar a situação dos óbitos. O Ministério da Saúde também recomenda um arranjo intercalado entre o modo à distância e o presencial, além da estratificação de risco. É importante proceder à busca ativa daquelas pessoas que deixaram de comparecer às UBSs ou que não mantiveram contato durante os últimos meses devido à pandemia. As recomendações: não interromper o acompanhamento, releva a importância da APS no sistema de saúde. Afinal, a relevância desse ponto de atenção no cuidado das doenças crônicas já é reconhecido na literatura científica. Os estudos apontam que pessoas acompanhadas na APS apresentam melhores resultados no controle das comorbidades, mudanças alimentares, melhoria da qualidade de vida e do autocuidado, adesão a tratamento e menos hospitalizações por essas condições. Ainda nas considerações finais, a variação de taxas da mortalidade prematura permite inferir sobre a efetividade de políticas de saúde pública, indicar os grupos populacionais de risco e redirecionar as ações de controle e monitoramento. Recomenda-se a estratificação de risco, monitoramento e busca ativa dos pacientes com doenças crônicas, por quais necessitam de atendimentos periódicos, inclusive considerando a alta mortalidade por Covid-19 associada às DCNTs, né, que nós podemos avaliar ali na questão dos óbitos, geralmente acompanhados por alguma doença, por alguma comorbidade. Tendo em vista que o câncer é a primeira causa de mortalidade do município de Itajaí, o setor de doenças crônicas não transmissíveis da Diretoria de Vigilância Epidemiológica apresenta o Grupo Técnico de Vigilância do Câncer, o GT-VCA, cujo objetivo é realizar a investigação do óbito por câncer, descrever e analisar os motivos do não cumprimento das leis 12.732/12 e 13.896/19. Se houve falhas, lacunas na linha de cuidado do paciente com câncer e intervir, quando necessário, de maneira informativa, as partes interessadas, dentre outras ações. No caso, as partes interessadas, a UBS, se teve alguma falha, os profissionais, toda essa questão, né, é levantada no nosso grupo técnico. Continuando ainda, algumas pontuações do GT-VCA sobre as investigações de óbitos, considerando câncer de mama e colo de útero para o ano de 2020 e 2021, foram identificados atrasos no diagnóstico de câncer, descumprindo a lei que eu citei anteriormente, atraso para o início do tratamento em até 60 dias, perda de laudo citopatológico, falha no acesso ao serviço especializado por questões de protocolo do local, não rastreamento dessas mulheres para detecção precoce do câncer, falta de monitoramento das mulheres com queixas ginecológicas após a primeira consulta na APS, falta de contrarreferência, falta de registro no sistema eletrônico de prontuários. Nas ações de rastreamento, é indispensável assegurar a adesão às diretrizes vigentes, especialmente no tocante às recomendações da população-alvo e periodicidade.
No caso da presença de sinais ou sintomas sugestivos de câncer, um profissional ou serviço de saúde, ele deve ser consultado imediatamente com prioridade em relação às consultas para fins de rastreamento, tanto na atenção primária, quanto para regulação de referência para outros níveis de atenção e realização de exames complementares, visando o diagnóstico precoce. Preferencialmente, deve ser reservado espaço na agenda de consultas da atenção primária para atender uma demanda espontânea de casos com sinais e sintomas suspeitos para fins de investigação diagnóstica inicial. Recomenda-se ainda que haja coordenação nesse processo de investigação diagnóstica, de forma a identificar indivíduos com falhas no processo de segmento. Agora vamos para o indicador número 2, que fala sobre a proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigadas. A meta pactuada para 2021 é de 100%. Primeiro quadrimestral atingimos 68,43%. Meta não atingida, mas se faz necessária a observação realizada nos relatórios dos quadrimestrais anteriores de que o tempo para a investigação é de 120 dias, ou seja, a rigor, não temos nenhum destes óbitos fora do prazo de investigação. A principal causa básica de morte entre as mulheres em idade fértil neste quadrimestre foram as doenças infecto-contagiosas, sendo 14 óbitos pela Covid-19 e 2 óbitos por AIDS. Indicador número 3. Proporção de registro de óbitos não fetais com causa básica definida. Meta pactuada para 2021, 98%. Primeiro quadrimestral atingimos 98,96%. A principal causa de morte em Itajaí nesse primeiro quadrimestre foram as doenças infecciosas, representando 292, que é 47,40% dos óbitos, sendo que 266 destes óbitos foram causados pela Covid-19. Indicador número 4. A proporção de vacinas selecionadas do calendário nacional de vacinação para crianças menores de 2 anos de idade. A pentavalente terceira dose, pneumocócica 10, valente segunda dose, poliomielite terceira dose, tríplice viral primeira dose, com cobertura vacinal preconizada. A meta pactuada para 2021 é de 95%. Primeiro quadrimestral, atingimos 33,26%. A análise desse quadrimestre. Os dados alcançados estão dentro do esperado para o período. Salientamos que os mesmos foram retirados do sistema próprio do município e prontuário eletrônico do paciente. Ali ao lado tem um quadrinho onde fala do primeiro quadrimestre, a porcentagem de doses aplicadas. Pentavalente, 35,77%, pneumocócica, 32,87%, poliomielite, 31,01%, tríplice viral, 33,45%, nascidos vivos, meta para 2020, né, 3.665. Indicador número 5. Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata, encerradas em até 60 dias após notificação. A meta pactuada para 2021 é de 100%. Primeiro quadrimestral atingimos 99,41%. A fonte é o Sinan, Civep Gripe. Data da coleta, todas são iguais, né? 7 de maio de 2021. No Sinan, não houve digitação de notificações de DNCI com residência em Itajaí e foram notificadas há mais de 60 dias. A vigilância epidemiológica, ela recebeu notificações de DNCI, porém não preencheram os critérios definidos pelo Ministério da Saúde para digitação no sistema. Entre as DNCIs estabelecidas na Pactuação Interfederativa de 2017 e 2021, está a notificação de influenza humana produzida por um novo subtipo viral, digitada como Síndrome Respiratória Aguda Grave no Civep Gripe.
o encerramento inoportuno ocorreu devido à internação prolongada, superior a 60 dias, e as fichas sem encerramento foi solicitado aos municípios de notificação, únicos que podem realizar tal procedimento, só eles podem fazer alterações. Agravos notificados com residência em Itajaí, de síndrome respiratória aguda grave, o total foram 688, sendo que 684 foram oportunos, 1 inoportuno e 3 sem encerramento. Todas as DNCI, 688 o total, 684 oportuno, 1 inoportuno e 3 sem encerramento, conforme eu expliquei ali a análise. O indicador número 6 fala da proporção de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes. A meta pactuada para o ano de 2021 é 90%. Primeiro quadrimestral, atingimos 100%. Foram diagnosticados 3 casos de cura de hanseníase, conforme o ano da coorte, 2020, para paucibacilar e 2019 para multibacilar. No primeiro quadrimestral de 2021, a paucibacilar, o ano da coorte 2020, número de casos novos foi 1, número de casos novos curados 1 também. No caso da multibacilar, ano da coorte, que é 2019, que são 2 anos antes, número de casos novos 2 e número de casos curados 2. Então, atingimos 100%. No indicador número 7, falamos de números de casos autóctones de malária. A meta pactuada não se aplica. O primeiro quadrimestral sem registro de caso autóctone. Neste quadrimestre, o município apresentou uma notificação de malária, porém não preencheu os critérios definidos pelo Ministério da Saúde para digitação no sistema. Indicador número 8 fala do número de casos novos de sífilis congênitas em menores de 1 ano de idade. A nossa meta pactuada para o ano de 2021 são 9 casos. No primeiro quadrimestre, tivemos 3 casos. O caso 1, com data de nascimento 13 de janeiro de 2021, a infecção foi durante o 3º trimestre. Trabalho de parto prematuro, 34 semanas, por pielonefrite. O caso 2, com data de 17 de 1 de 2021, foi realizado um pré-natal tardio, tratamento iniciado antes de 30 dias de parto, parto com 36 semanas. No caso 3, com data de 5 de abril de 2021, foi um parto prematuro, por pré-eclâmpsia, 31 semanas, e foi um tratamento adequado, VDRL no líquor, 1:4, neurosífilis. Os casos 1 e 2 foram avaliados pelo Grupo Técnico de Vigilância da Transmissão Vertical, o GT-VTV, com os devidos encaminhamentos realizados, e o caso 3 será discutido no nosso próximo encontro do GT. O indicador número 9, ele fala sobre o número de casos de AIDS em menores de 5 anos. A meta pactuada para 2021 é 1 caso ao ano. Não tivemos nenhum caso este ano. Não foram diagnosticados casos de AIDS em menores de 5 anos no quadrimestre. O indicador número 15, ele trata da taxa de mortalidade infantil, óbitos em menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos. A meta pactuada é de 8,14. O primeiro quadrimestral, nós atingimos uma taxa de 15,81. Neste primeiro quadrimestre, faleceram 12 crianças, com a seguinte divisão: neonatal precoce, 3, neonatal tardio, 5 e pós-neonatal, 4. Data de coleta dos dados ali, de 7 de maio de 2021, nascidos vivos, 759 número de óbitos, 12. Ainda continuando o indicador número 15, o primeiro quadrimestral de 2021, neonatal precoce, que é de 0 a 6 dias, taxa número de óbitos 3,95. O neonatal tardia, que é de 7 a 27 dias,
taxa número de óbitos 6,58, e o pós-natal, que é de 28 a 364 dias, taxa número de óbitos 5,27. A continuação dessa análise. A causa de morte dessas crianças estão divididas da seguinte forma: 5 por malformações cardíacas, uma por síndrome de Edwards, uma por múltiplas malformações congênitas, uma por pneumonia, um RN afetado por complicações no trabalho de parto, 2 por asfixia ao nascer, um recém-nascido afetado por descolamento de placenta. Segundo a lista brasileira de causas evitáveis de morte, os óbitos por descolamento de placenta, asfixia ao nascer e complicações no trabalho de parto, que foram 4, seriam evitáveis por atenção adequada à mulher na gestação e no trabalho de parto. Já o óbito por pneumonia seria evitável por ações adequadas de diagnóstico e tratamento. Quanto aos óbitos por malformação, é necessário analisar as investigações para determinar a evitabilidade do mesmo, uma vez que muitos destes óbitos têm correção cirúrgica ou manejo clínico. A investigação de um dos óbitos por malformação cardíaca já foi analisada pelo Grupo Técnico de Investigação de Óbito e foi classificada como evitável. Assim, 50% dos óbitos ocorridos neste quadrimestral são de caráter evitável. O indicador número 16, ele fala sobre o número de óbitos maternos em determinado período e local de residência. A meta pactuada é de um óbito ao ano. No primeiro quadrimestral, atingimos 3. Essa meta não foi alcançada para todo o ano, já no primeiro quadrimestre. A análise deste indicador. O óbito materno é citado em várias publicações como uma séria violação dos direitos humanos das mulheres e é classificado sempre como evitável. As causas básicas de morte destes óbitos foram: 1. Aborto complicado por infecções dos órgãos pélvicos, hemorragia no pós-parto e doença viral, coronavírus, complicando a gravidez. Indicador número 22. Número de ciclos que atingiram um mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue. A meta pactuada para 2021 é 80% nos 4 ciclos e o primeiro quadrimestral atingimos 83,20%. Estavam programadas para a realização das vistorias 90.088 imóveis, na qual foram vistoriados 74.961 imóveis. O indicador 23, ele fala da proporção de preenchimento no campo ocupação das notificações de agravos relacionados ao trabalho. A meta pactuada para 2021 é de 70%, nós atingimos 100%. Após um treinamento que foi realizado no Hospital Marieta, houve um aumento das notificações de acidente de trabalho grave. Neste primeiro quadrimestre, em comparação com o primeiro quadrimestre do ano de 2020, onde foram notificados 7 casos, gerando um aumento de 8 vezes o número de notificações. Então, tivemos uma melhora considerável, né, através desse treinamento realizado pela Vigilância Epidemiológica no Marieta. Os agravos relacionados ao trabalho: acidente com exposição a material biológico e relacionado ao trabalho. Número de notificações no primeiro quadrimestre, 40. Notificações com preenchimento do campo ocupação, 40. Acidente de trabalho grave, foram 56 no primeiro quadrimestre e 56 notificações no campo ocupação. Intoxicação exógena relacionada ao trabalho, 0 e 0 preenchimento. Então, foi um total de 96, com 96 preenchimentos dos campos obrigatórios, totalizando 100% da meta atingida. Paola, sim. Você pode só definir o que seria o acidente de trabalho grave? Uhum. Aqui, ó. Acidente de trabalho grave são todos os acidentes que ocorrem, né, relacionados ao trabalho. Aqui
Na verdade, a instauração dessa análise, ela é nova aqui no DVE, né? Esse trabalho está sendo retomado desde o início do ano. Tem uma enfermeira Jaqueline Koch, que está trabalhando somente, né, nessas questões, fazendo contato com perícias médicas, com o Hospital Marieta, porque a gente tem visto que isso é subnotificado, né? Não é que não tinham antes acidentes graves de trabalho, eles somente eram subnotificados. Então, a gente está fazendo esse trabalho, né, para que cada vez mais a gente consiga notificações, até para que possamos realizar mais treinamentos informativos em relação a essa parte da saúde do trabalhador. Né, o acidente grave de trabalho, ele está dentro da gerência, né, como se fosse um setor, né, de doenças ocupacionais, de acidentes de trabalho. E ali as mais repetidas são essas, né, acidentes de exposição a material biológico, que é quando algum material pérfuro cortante, né, atinge o profissional, acidente de trabalho grave, teve morte, foi eletrocutado, teve um acidente grave, faleceu no caminho do trabalho. Então, tudo isso entra no acidente grave de trabalho. Tudo que envolve, né, o trabalhador no seu período laboral. E se a enfermeira Jaqueline também estiver presente, quiser acrescentar, né, que é a enfermeira técnica, né, relacionada a esse agravo, também pode se manifestar. Então, agora a gente pode passar para as ações do quadrimestre do DVE. Aqui a gente vai falar sobre as atividades de rotina realizadas no primeiro quadrimestral de 2021. Itajaí, notificações de agravos, sistema de informação, que é o nosso SINAM, né, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM, Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe e Notificação de Investigação de Desnutrição Grave, FormSUS. Tivemos ocorrência 3.962, residência 2.843. Notificação de casos suspeitos de coronavírus, através do ESUS, Vigilância Epidemiológica, ocorrência 54.990 e de residência 52.837. Óbitos, a gente vê pelo SIM, né, o Sistema de Informação sobre Mortalidade, 956 ocorrências, 628 residência. Nascidos vivos, a gente vai pelo SINASC, né, Sistema de Informação de Nascidos Vivos, a ocorrência de 1.053, residência 759. O sistema ele não permite a tabulação por municípios de ocorrência e residência. Nas gerências, né? Agravos agudos e imunização. Assunto: vacinação contra a Covid-19 para idosos acamados. Número de encontro com profissionais de saúde, 1. Público-alvo: profissionais da rede, gerentes de UBS, enfermeiros e vacinadores. Número de profissionais, 50. Campanha Influenza 2021. Número de encontros, 1. Público-alvo também, profissionais da rede, gerentes de UBS, enfermeiro e vacinador. Número de profissional atingido, 50. Ainda na mesma gerência, treinamento referente ao fluxo do antígeno dentro do UPA-CIS. Tivemos um encontro. O público-alvo foi os médicos, enfermeiros, gerentes e técnicos de enfermagem. Número de profissionais atingidos, 12. Treinamento referente ao fluxo de gestante referente à Covid-19, que foi instituído, né, no município. Número de encontro, 2. Médicos, enfermeiros, gerentes, técnicos de enfermagem. 150 profissionais atingidos. Agora, outra gerência de estatísticas vitais e vigilância das doenças e agravos não transmissíveis. Assunto: notificação de acidente de trabalho grave. Número de encontro, 1. Público-alvo foi os profissionais, né, do CCIH do Hospital Marieta. Número de profissionais atingidos foram 3. Notificação de acidente de trabalho grave.
número 4 encontros, profissionais do PA, do Hospital Marieta Conder-Bornhausen. Número de pessoas, de profissionais, foram 10. Atualização da nota técnica de desnutrição grave, 2 encontros. O público, nutricionistas da Secretaria Municipal da Educação, profissionais do Hospital Infantil Pequeno Anjo, número de profissionais 4. No setor de controle de zoonoses, o assunto foi atualização do fluxograma do atendimento à dengue. O número de encontros foram 1. O público-alvo, profissionais da Unidade Básica de Saúde do São Judas. Número de profissionais, 7. Então, neste quadrimestre, a Diretoria da Vigilância Epidemiológica, ela manteve parcerias com as universidades, realizando encontros virtuais para manutenção de estágios, conforme a necessidade, a fim de garantir a integração entre ensino, serviço e comunidade, contribuindo para a formação de profissionais de saúde com perfil adequado às necessidades e às políticas públicas de saúde. Todas as gerências, os cursos Medicina da Univale, estágio na disciplina de Internato da Saúde Coletiva, à distância na Vigilância Epidemiológica, 28 alunos, Gerência de Controle de Zoonoses, Gerência de Estatísticas Vitais e Vigilância das Doenças Agravos Não Transmissíveis. O curso foi Residência Multiprofissional da Univale, estágio em Gestão, 2 alunos. Campanha de vacinação. Campanha vacinação contra a Covid-19. Doses aplicadas, quantidade 24.148, né? Sendo que a data é até 10 de maio de 2021, né? No primeiro quadrimestre. A meta, público-alvo, 64.784, com base na população estimada da campanha da influenza de 2020, né? Mas viu-se, né, que a realidade da campanha da influenza do ano passado, ela não serviu como base para a campanha da Covid-19, que é uma campanha totalmente diferente, atípica, nova para todo mundo. Então, no início, né, o Ministério, o Estado, todo mundo se baseou, né, na última campanha da influenza, mas a gente tem visto que essa realidade não bate, né? A campanha da Covid, ela tomou uma proporção muito maior. Então, o alcance da meta, 37,27%. Estratégias da vacinação na campanha contra a Covid-19. Desde 20 de janeiro de 2021, iniciamos a campanha com 2 equipes volantes, vacinando em loco os trabalhadores da linha de frente da Covid-19, idosos acima de 60 anos, institucionalizados e pessoas com deficiência. Todas essas informações conforme o Plano Nacional de Imunização, que veio por etapa para a gente, né? Então, a gente veio acompanhando todo o plano estadual de vacinação. Dia 28 de janeiro, recebimento das doses da vacina AstraZeneca, expandindo gradativamente para os demais trabalhadores de saúde que atuam, né, indiretamente com a Covid. 3 de fevereiro, início da vacinação em loco dos profissionais dos laboratórios privados que realizam as coletas de suave. 6 de fevereiro, realizado vacinação dos profissionais da rede pública acima de 18 anos com comorbidades e 60 anos ou mais. 8 de fevereiro, realizado vacinação em loco dos profissionais da rede pública nas unidades de saúde com 7 equipes volante. 11 de fevereiro, iniciado a aplicação da segunda dose para o grupo prioritário conforme o prazo de cada vacina. 11 e 12 de fevereiro, realizado o drive-thru para idosos acima de 90 anos no Centro Eventos. 13 e 16, realizado vacinação casa a casa dos idosos acamados, 90 anos ou mais. 18 de fevereiro, abertura do link para cadastro de idosos 85 a 89 anos. 19 de fevereiro, abertura do link para cadastro de profissionais da rede privada. 25 de fevereiro, abertura da sala volante de vacinação no Centro Eventos. 1º de abril, iniciado a estratégia de vacinação por agendamento.
Próximo slide ali tem um gráfico, né? Ali ele dá os números de vacinados por categorias: crônicos, forças de segurança e salvamento, idosos de 60 a 64 anos, e assim vai passando todas as faixas etárias, as doses e os primeiros grupos prioritários. Lembrando que a gente tem esses dados disponíveis, tá? Na nossa fonte, que é a Metabase. O próximo slide também, ali é um gráfico de pico de aplicação de vacina, né? Então, ali a gente pode avaliar pelos dias as ações que eram feitas, com mais doses aplicadas, drives, a maior de todas quando fizemos em todas as UBS ao mesmo tempo, quando fazemos ações continuadas, drive em vários polos regionais. Então, aqui nos mostra no quadro, por dia, né, qual o nosso máximo de aplicação. Então, o nosso outro slide, ele continua, agora ele fala da campanha da influenza de 2021. Doses aplicadas, 5.841 doses. Os grupos prioritários para o primeiro quadrimestral, eles eram crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas e trabalhadores de saúde. Meta público-alvo era 75,557. Grupo prioritário total estimado da campanha da influenza de 2020. Meta alcançada, 7,7%. Ali sobre as realizações dos agravos agudos, a medicação Oseltamivir, fornecido em toda a rede de saúde, 2.000 cápsulas, 30 gramas, 1.470 cápsulas de 45 gramas, 13.820 cápsulas de 75 miligramas. As notificações da Covid-19, pelo ESUS, VE, 54.990 notificações, pelo CIVEP Gripe, 1.984 notificações, até a data de 5 de maio de 2021. Aqui a gente colocou o nosso boletim do coronavírus, né, que ele aparece diariamente nos nossos sites oficiais da prefeitura. Aqui são mais realizações dos agravos agudos que tivemos. Participação como membro convidado das reuniões da Câmara Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, projeto de descentralização da coleta de material para realização de sorologias de toxoplasmose em gestante, 14 casos de toxoplasmose gestacional investigados e 1 caso confirmado, 16 crianças monitoradas e 3 em tratamento para toxoplasmose congênita, 9 exames de avidez de toxoplasmose IgG realizados, membro do grupo técnico de vigilância da transmissão vertical. A toxoplasmose congênita, ela é uma doença infecciosa que resulta da transferência transplacentária do toxoplasma, GOND, para bebê, decorrente de infecção primária da mãe durante a gestação, ou por reativação de infecção prévia em mães imunodeprimidas. A toxoplasmose congênita, ela pode causar sequelas graves, como prematuridade, restrição do crescimento intrauterino, icterícia, hepatoesplenomegalia, miocardite, pneumonite, retinocoroidite, entre outros. Aqui nós falamos das realizações da vigilância das DCNT. Manter um grupo técnico GT para investigação de óbitos com causa básica de morte câncer, a fim de garantir o respeito ao portador de câncer e o cumprimento da Lei 12.732/2012 e da Lei 13.892/2019 já citada. Esse GT ele tem característica multiprofissional, ou seja, ele consiste no estudo de um objeto por diferentes disciplinas, sendo que haja convergência
entre os conceitos e métodos, e intersetorial, que engloba a relação entre uma ou várias partes do setor saúde, com uma ou várias partes de outro setor, atuando a respeito de um tema em comum para alcançar resultados mais efetivos, visto que o setor de saúde somente ele não atingiria os resultados esperados. Assim sendo, fazem parte deste GT representantes do Laboratório Municipal, Laboratório PhD, CRECEM, Diretoria de Atenção à Saúde, Diretoria de Vigilância Epidemiológica, Ambulatório Univale, Unacom, Especialidade e Controle, Regulação e Avaliação. Portanto, o Grupo Técnico da Vigilância do Câncer, ela mantém as suas reuniões periódicas 2 vezes ao mês, nas 2 últimas quintas-feiras, uma para realização a discussão do óbito e outra para apresentar o caso aos profissionais convocados que em algum momento atenderam a paciente durante a trajetória na linha de cuidado da rede de saúde. As reuniões este ano iniciaram em março e são realizadas de forma online com 11 participantes, cada um apresentando suplente. Foram realizadas até o presente momento 4 reuniões. Ao final do mês de maio teremos 2 reuniões. Ainda na vigilância das DCNTs, a gente tem aqui o informativo, que foi elaborado por 4 informativos considerando as DCNTs e enviados para a rede de saúde via e-mail. Os informativos, eles contêm informações epidemiológicas atualizadas sobre os agravos, recomendações e orientações conforme os órgãos oficiais da saúde. Informativos sobre o Dia Mundial do Câncer, informativos sobre o intervalo de tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento oncológico dos casos de câncer de lábio e cavidade oral, informativos sobre estimativas de procedimento para rastreamento do câncer de mama no SUS, informativos sobre o Dia da Saúde e Nutrição, considerando os cânceres associados ao excesso de peso. Aqui nós temos as realizações da vigilância das violências, que é algo bem atuante aqui na nossa diretoria de vigilância epidemiológica. Foram investigações realizadas de 100% das 351 notificações de violência interpessoal e autoprovocada. Foram 79 no município notificador, outros municípios, e 279 notificações no município de residência Itajaí, no período de 1º de janeiro a 30 de abril. Ali nós temos uma reunião com o Conselho Tutelar em março e 5 encontros de preceptoria com alunos do curso de Medicina da Univale. Ali nós temos outras realizações, supervisão das unidades notificadoras visando diminuir a subnotificação das violências. Foi feito na UBS São Pedro, no Centro Vila, São Judas II, São João II. Foram realizadas 3 reuniões por videoconferência, com a participação das representantes das instituições, órgãos e serviços que compõem a rede de atenção integral a pessoas em situação de violência, as RAIPs. Parceria na realização da campanha digital do CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, e da Secretaria de Promoção da Cidadania, na Semana Municipal de Conscientização dos Direitos da Mulher, Lei número 6.937, através do perfil do Instagram, @raipsviolencia.itajaí. Foram realizados 2 encontros virtuais do Grupo de Estudos da Rede de Atenção Integral a Pessoas em Situação de Violência. Agora, as realizações do setor de zoonoses. Programa de combate à dengue, número de vistorias e visitas. Armadilhas, 3.877 vistorias. Pontos estratégicos, 1.910 vistorias. Delimitação do foco, 507 visitas. Bloqueio de transmissão, 438 visitas. Pesquisa vetorial especial, 23 visitas. Tratamento, 90.088 visitas.
Denúncias em aberto são 228 denúncias e denúncias resolvidas 56. Aqui são sobre o controle de animais sinantrópicos. Também números de vistorias e visitas. Programa de controle de escorpiões, total de busca realizadas 246 buscas, monitoramento 112 visitas, demanda espontânea 43 visitas, bloqueio de demanda espontânea 91 visitas, escorpiões capturados 736 escorpiões. Denúncias em aberto, 0 denúncias em aberto, resolvidas 151 visitas de orientação. Aqui a gente mostra algumas fotos, né, da sala de situação de combate à dengue. Foram realizadas 26 ações, com apoio de diversas secretarias, dentre elas limpeza de terrenos baldios, vistorias conjuntas, elaboração de laudos. A gente sempre conta com o apoio da Secretaria de Obras e da Defesa Civil também, e da Vigilância Sanitária, né, quando é um assunto discutido na sala de situação de dengue. Sobre a educação em saúde realizada para o setor de zoonoses no primeiro quadrimestral, nós fomos numa quantidade de 2 empresas, modalidade da palestra, empresa e número de participantes. A modalidade foi presencial e tivemos 71 participantes. Quantidade de escolas, 1. A modalidade foi online, 241 participantes. Quantidade de palestras, 3. Número de participantes nas ações, 319. Ações em UPAs e UBSs. Fluxograma da dengue, 1. Modalidade presencial e a quantidade de participantes, 7. Aqui são mais algumas ações. A atualização do fluxograma da dengue, do atendimento à dengue, para 7 profissionais da unidade de saúde do São Judas, na modalidade presencial. Diálogo diário de segurança sobre a dengue, na empresa de farinha de peixe Quênia, em 2 períodos, no total de 25 funcionários. E diálogo diário de segurança sobre a dengue para a empresa de construção civil e do Grupo Esfera de Segurança do Trabalho, no total de 46 funcionários. Aqui nós temos o quadro de local provável da infecção da dengue. E aqui ao lado a gente tem o número de casos confirmados da dengue no primeiro quadrimestre. Então nós temos um total de 147, e a gente pode destacar, né, o local provável da infecção, 10 Cordeiros, né, que são os números mais expressivos, 47 no São Judas, 16 no São Vicente. Então, esses são os mais expressivos. E o São Judas realmente foi o bairro que mais confirmou casos de dengue. Inclusive, foi na Rua São Paulo, na rua que eu moro. É a rua que tem mais casos de dengue aqui em Itajaí. Levantamento do índice rápido por Aedes aegypti. É um instrumento fundamental para orientar as ações de controle da dengue. Apontou risco alto de infestação e transmissão de dengue, chikungunya, zika em Itajaí. A atividade foi executada pelos agentes de endemias do município durante o mês de março, em 3.268 imóveis da cidade, que destes 213 apresentaram focos positivos, totalizando 316 recipientes com larvas de mosquito. Foi constatado um índice de infestação predial de 6,5% no município. Agora, as realizações da gerência de ST-AIDS-HIV sobre testes rápidos e insumos de prevenção distribuídos por essa gerência. Teste rápido, quantidade, HIV 5.820, HIV confirmatório 630, sífilis 7.050, hepatite B 5.725, hepatite C 4.960. Quanto aos insumos de prevenção distribuídos, foram preservativos masculinos 52 milímetros 127 e 152, preservativos masculinos de 55, 37.584, preservativos femininos 6.530,
gel lubrificante sachê 26,660, gel lubrificante bisnaga 621 e a fórmula infantil até 6 meses de idade, 428 latas, de 6 a 12 meses de idade, 408 latas. Essas fórmulas infantis são destinadas àquelas crianças expostas ao vírus HIV, enquanto elas estão em monitoramento. Ainda sobre esse setor, as ações de prevenção realizada no primeiro quadrimestre, é feita a prevenção em casas de prostituição, foram feitos 205 atendimentos presenciais, 3 rodas de conversa para tirar dúvidas e orientações, abordagem nas avenidas e terrenos baldios, foram feitas 14 abordagens, e encaminhamentos ao serviço de ginecologia do SERED, foi realizado 15 encaminhamentos. Agora a gente vai falar sobre o SERED, que é o nosso Centro de Referência em Doenças Infecciosas, que é de direção do DVE. O SERED, ele é o Centro de Referência do município para atendimento às doenças infecciosas, sendo elas HIV, AIDS, hepatites virais, tuberculose, hanseníase, toxoplasmose congênita. Também são referenciados para atendimento os casos de violência sexual, profilaxia pós-exposição, ocupacional ou sexual consentida, testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites virais, via CTA, e consultas de PrEP, a profilaxia pré-exposição. A unidade conta hoje com uma equipe multiprofissional para atender integralmente os pacientes, sendo composta por uma gerente, enfermeiros 10, médicos clínicos gerais 2, médicos infectologistas 4, médicos pneumologistas 1, médicos pediatras 2, médica ginecologista 1, médico dermatologista 1, fisioterapeutas 2, dentista 1, farmacêuticas 2, psicólogas 4, técnica e auxiliar de enfermagem 9, e auxiliar de consultório dentário 1 e atendente de unidade 2. Aqui nesse outro quadro tem a produção do SERED, que são descritas ali nos serviços que eles oferecem. Ações de articulações de redes intrasetoriais, busca ativas, coleta de material de colo de útero, consulta de profissional de nível superior, consulta médica em atenção especializada, consulta pré-natal, consulta de PrEP, consulta puerperal, escuta inicial, orientação e acolhimento à demanda espontânea, inserção do dispositivo intrauterino, do DIU, intradermo reação com derivados proteicos, que é o PPD, aquele exame realizado para tuberculose e também para outras doenças solicitadas pelo médico, profilaxia, remoção da placa bacteriana, teste de hepatite C, hepatite B, infecção pelo HIV, teste rápido para sífilis e teste para detecção da COVID. Então, ali tem todos os números, que vocês podem ver ali com mais calma na apresentação. Ainda falando do SERED, nós temos os pacientes em tratamento ou medicamentos distribuídos no Centro de Referência Doenças Infecciosas de Itajaí. Usuários de AIDS adultos, no primeiro quadrimestre. Total de adultos que retiraram medicamentos no SERED, 3.544. Número de adultos que iniciaram o tratamento, 58. Número de gestantes HIV, 44. Usuários AIDS criança. Total de criança que retira medicamento no SERED, 14. Número de crianças que iniciou o tratamento, 0. Total de parturientes, 9. Total de recém-nascidos, 21. E exposições, que sejam tanto ocupacionais e não ocupacionais, 168. Todos esses dados foram retirados do Ciclom. Agora, falando sobre o nosso laboratório municipal. Ele está localizado dentro do Centro Integrado de Saúde, no CIS. Ele realiza exames de alta complexidade,
em parceria com o Laboratório Central, LACEN e o Ministério da Saúde. Ele é referência em HIV/AIDS para a microrregião, Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, a ANFRE. Ele também faz parte da Rede Nacional de Laboratórios de Carga Viral CD4 e CD8. Ele também realiza coleta e envio de material do exame Teste do Pezinho para a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional, FEP. Fazem parte da rotina os exames de hepatites, tuberculose, dengue, pesquisa de larvas do mosquito transmissor, citopatologias e também, desde julho de 2020, o Laboratório Municipal ele realiza exames de Covid-19 por conta da pandemia. A equipe de profissional é composta por uma gerente, farmacêutico e bioquímico 7, médico patologista 1, técnico de enfermagem 6, atendente de unidade 3, administrativo e digitação 1, agente de endemias, técnico laboratorista 1. Aqui também a produção do laboratório, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. Tivemos um total de 11.502 pesquisa de larvas do mosquito transmissor, 6.404 hepatite B, 5.818 carga viral, 4.798 toxoplasmose, 4.271 sífilis, 3.533 HIV, Covid, 3.340, hepatite C, 3.179, CD4 e CD8, 2.235, teste do pezinho, 977, 738 citomegalovírus, de tuberculose, que são os BKs, 669, e citopatologias, 483. Ainda nas produções, rubéola, 397, dengue, chikungunya e zika, 245, hepatite A, 207, a carga viral de hepatite C, 46, carga viral de hepatite B, 42, genotipagem para hepatite C, 13, genotipagem para HIV, 13 e hanseníase, 7. Então, esses foram o total de exames realizados no Laboratório Municipal no primeiro quadrimestre de 2021. Total de exames com residência em Itajaí foi de 48.917 e total de exames em residência em outros municípios, 8.140 exames. Também dados retirados do GEMOS, a relatório de produção, até a data do dia 17 de maio. Então, essas são as informações do quadrimestral detalhado de 2021. Muito obrigado por enquanto, Paola. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode erguer a mão ou já pedir chamar aqui no chat. Eu fiquei curioso, enquanto as pessoas pensam para fazer uma pergunta, nesse índice aqui da Covid, aqui, nessa linha, porque ele teve um número alto, caiu umas quase 200 amostras, depois quase duplicou, daí virou um quinto, menos de um quinto do que era. O que acontece com essa oscilação? É a demanda ou é o número de testes? A enfermeira Richelle vai complementar essa questão, tá bom? Deixa eu ver só. Só um minutinho, gente. Ela já tá... Ah, sim, eu já vi ali. Já tá vindo. Deixa eu me achar aqui. Oi, estão me ouvindo? Sim.
Então, só para deixar claro ali, a gente, no final do mês de março para início de abril, a gente implantou o teste antígeno, né, que é a coleta nasal. Então, com isso, a gente conseguiu diminuir absurdamente o número de testes sorológico. No mês de março, deu um número bem alto ainda, porque a gente fez ação nos professores, né? Então, foi feita uma ação especial para eles, por isso teve esse número um pouco mais elevado, devido a essa ação diferenciada aos professores. Mas agora esse número está se mantendo entre 200 e 300 mês. Tá bom, obrigado, Richelle. Nada. Alguém mais quer fazer algum questionamento? Odimar, eu queria fazer uma pergunta. A questão da referência ou a relação entre os dois boletins do município e do estado, né? Até não abri agora do estado, mas ele vem crescendo, né? A diferença. E hoje o estado apresenta o número, eu até gostaria, até vou ver ali, né? Mas apresenta uma diferença de quase 10 mil casos, né? Em relação ao município. Ou seja, o boletim do estado de Santa Catarina tem 10 mil casos a mais, né, do que o município. O que seria essa diferença? Né? Então, a explicação é a mesma que a gente dá cada vez. O site do ESUS-VE, ele é um site de livre digitação. Qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde, qualquer pessoa, não precisa nem ser profissional, ele pode realizar o cadastro e incluir os dados lá desse paciente suspeito. Como é uma plataforma liberada, a Secretaria de Estado, ele só soma tudo e acaba colocando um total. Todos os municípios do Brasil, Santa Catarina não é diferente, Itajaí muito menos, tem essa diferença dos boletins. O boletim epidemiológico municipal, ele é um dado avaliado, é um dado fidedigno e é um caso avaliado pela nossa vigilância epidemiológica. Então, a gente confirma que realmente ele é morador nosso, né? A gente contabiliza o caso como fidedigno. Já o Estado, eles podem colocar, por exemplo, assim, se eu fizer, deu um erro no sistema e der 15 exames, o sistema dá uma louca ali e ele, no mesmo dia, der 15 exames positivos de uma pessoa, ele vai contabilizar 15 vezes, 15 casos, tá? Então, se a pessoa também fez, na hora de digitar, o digitador colocou que ele mora no município de Itajaí, bairro São Domingos, que é Navegantes, ele contabiliza para nós. Né? Então, é por isso que acaba acontecendo isso. Antigamente, a gente ainda tinha digitação de CPF, e o CPF dava, independente de onde a pessoa morava, né, onde foi o cadastro. Então, a gente teve muitos casos também que nem moram aqui, mas estavam registrados. Então, como qualquer um que tem um pouco, né, de noção de vigilância epidemiológica sabe, banco de dados a gente sempre leva pelo menos uns 2 anos para fechar, né? Então, a gente vai chegar sim num número parecido com o do Estado, né, ou diminuir o deles, ou o nosso aumentar, só que o banco de dados, ele não fecha de um dia para o outro, né, então a gente está em tempo real mostrando os números, né, mas eles não são números fidedignos, então a gente vai ter esse número parecido, mas não vai ser tão cedo, tá? Mas os óbitos são parecidos, Paulo? Você está falando aí? Porque o número de casos é uma questão, é relativo ao número é a oferta, é o que a Richelle falou também, é uma questão de análise também de banco, e o número de casos também é a demanda de exames e de pessoas. Como nós estamos com uma doença que muitas pessoas têm pouco sintoma, ou às vezes nenhum sintoma, ela não vai se testar. O óbito. A questão de óbito, assim, ó, às vezes o município tem números a mais, né? Eu falei, eu não vi o boletim hoje do Estado, mas eu também vejo que há outros municípios que o município divulga um número muito superior do que o Estado divulga. A maioria das cidades que eu vejo, o boletim do município tem um número de casos e óbitos superior ao que o informado pelo boletim do Estado, com exceção de Itajaí, né?
Mas a questão do óbito ali, às vezes Itajaí está com um número maior do que o Estado. E hoje eu não fiz essa comparação. Os óbitos, a gente é o que a gente consegue ter um número mais parecido, e a gente faz quinzenalmente, a gente pega e faz essa análise, pega os dados anonimizados, que o Estado chama, e a gente compara um a um. Então, a cada 15 dias, a gente tem um cuidado especial com os óbitos, por ser um número menor, a gente consegue ter esse controle um pouco melhor. Então, os óbitos é bem semelhante, assim, bem parecido, às vezes diverge um ou outro dia, dependendo da digitação, mas eles são sempre muito parecidos. Temos algumas divergências de alguns óbitos que ocorreram fora do estado de Santa Catarina até, e a gente já cobrou via estado, que a gente nunca recebeu nada, simplesmente ele caiu para nós como um óbito residente nosso, só que a gente nunca recebeu informação do estado sobre o exame dele, sobre onde ele estava internado, simplesmente aparece para nós. Então, nós temos 6 óbitos desses que já está com a DIV para tentar nos ajudar a poder contabilizar isso, né? Que não é simplesmente um óbito, né? A gente tem que ter toda a parte documental para poder considerar. Então, esse a gente tem esse cuidado extremamente para ter o número mais semelhante possível. Sim. Obrigado, Michele. Mais alguém quer fazer algum... Elínia de a mãozinha. Elínia. E daí com a Elínia, depois da pergunta da Elínia, se alguém se inscrever vai falar, senão a gente já vai fazer os momentos finais da nossa reunião. Boa noite. Boa eu noite, fiquei Elínia. curiosa com um dado que eu vi ali em relação às denúncias relativas à dengue. Não sei se o Lúcio está por aí. O número de denúncias abertas e o número de denúncias resolvidas. Achei bem baixo, assim, o número de denúncias resolvidas, daí eu queria ouvir dele, assim. A população não está colaborando, mesmo, às vezes, já sendo denunciado, já sendo um caso que vai, investiga e... Entende? Aí não sei se... Eu acho que era no slide 48, por aí. Eu volto lá. Tipo, uns 20% resolvido. Boa noite. Oi. O Lúcio está aí. Vamos lá. É que nós do programa da dengue, nós trabalhamos com denúncias resolvidas realmente, não orientações, né? Então a gente dá prazos, algumas denúncias são demoradas a resolver, uma casa abandonada, um terreno baldio para limpeza, uma caixa d'água destampada. A gente dá prazos estendidos para o morador ou o proprietário resolver, porque não basta só orientar, tem que resolver o problema. Então, por isso que tem esse delay, tá? Tanto que no próximo quadrimestre, quase 100% delas estarão resolvidas. Ah, tá. Eu fiquei em dúvida se a população não acata, né, o que vocês pedem, né, Lúcio? Na verdade, a população acata, só que a gente dá um prazo estendido, porque algumas situações são bem difíceis de resolução, né? Então, a gente tem que correr atrás do proprietário, intimar, dar prazo, aquela conversa, segunda conversa, terceira conversa, para a solução definitiva do problema. Entendi. Valeu, Perfeito. Lúcio. Obrigada. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Elínia. Tiago, e daí com a fala do Tiago nós encerramos e vamos para os momentos finais. Oi, resposta? primeiro parabéns a Paola, a Richelle e ao Lúcio também, né, que eu acho que esses três aqui na reunião que representam o DVE nessa noite. Deve ser muito difícil fazer esse tipo de trabalho, ainda mais num ano de pandemia, e eu só queria me atentar, talvez, aquele número lá que foi uma projeção estabelecida quanto à meta de vacinação de Covid, com base no da influenza, né? Ok, né? Respeita-se esse número, mas eu acredito que a prefeitura e o serviço está fazendo o possível e que... isso, exatamente esse slide. E que eu acredito muito de que todas as vacinas que chegam, elas são aplicadas, né? O que é um problema foi talvez de entrega de vacina, né? De compra e entrega e distribuição em termos nacionais. Eu queria talvez me atentar um pouco na questão de... tem algumas campanhas, algumas formas de educação continuada que poderiam englobar a categoria profissional dos cirurgiões dentistas, que eles são
não capacitados, mas eles são habilitados, né, via decisão nacional do Conselho Federal de Odontologia, tanto para fazer algumas ações que compete à Diretoria de Vigilância Epidemiológica, instruir e fazer a capacitação. Então, eu pediria que, dependendo da ação, que pensasse em fazer essa cobertura também, capacitação, habilitação aos cirurgiões dentistas. Eu acredito que muitos deles não vão comparecer e não vão ter, talvez, a vontade de participar de um tipo de trabalho desse, mas eu falo por mim e falo por alguns poucos que eu conheço que teriam, sim, a intenção de aprender e de trabalhar nesse setor, nesse serviço, tanto para ganho pessoal e também porque, dependendo de onde esse profissional trabalha, tem essa necessidade, né? Então, seria isso. Obrigado. Sim. Muito obrigado, Tiago. E tem também um outro aspecto que precisa de 2 doses, né? Aí está contando como se cada dose, no caso da maioria das vacinas, menos da Janssen. Feito. Eu não sei se alguém vai comentar a fala do Tiago. A Michelle saiu, acho. Não, estou aqui, eu estava com 2 conexões. Tá. Daí, não sei se quer comentar a fala do Tiago, essa questão do... A princípio, não sei se a Paola está ali ainda. Eu sei que o Tiago é uma pessoa, um profissional que sempre tenta nos ajudar, independente, né, faz além, né, do que os outros dentistas acabam fazendo. Ele sempre está disposto a ajudar na parte de vacina, quanto de testagens e tudo mais. E a gente, né, tá sempre tentando absorver isso, essa boa vontade dele, de outros profissionais de outras áreas para nos ajudar. Então, agradeço a disponibilidade dele e a gente tá junto nessa. Obrigada. De nada, Michelle. Bom, então vamos agora, deixa eu interromper o compartilhamento para voltar para os nossos momentos. Nós vamos agora fechar a pauta da nossa próxima reunião. Qual que é a sugestão de pauta, Paulo? E se alguém também tem alguma sugestão? Nós vamos continuar, com certeza, com o relatório detalhado quadrimestral. Ô, Edmar, além do que você já sugeriu a respeito da continuação, aí não sei se eu acho que é bem provável que entrar as ações do DAS, né, para a próxima reunião. Acho eu, né? E os 2 assuntos de pauta que nós temos para a próxima reunião, na verdade, nós temos aqui, que é a apresentação do relatório da 10ª Conferência Municipal de Saúde, né? E também a convocação da 2ª Conferência de Saúde das mulheres aqui do município de Itajaí. Eu falo isso até porque havia sido cogitado essa possibilidade, né? Até porque há uma ampla discussão a respeito da saúde da mulher. A última conferência que nós realizamos foi em 2017, e nessa conferência saiu uma moção, né, para a convocação da 2ª Conferência da Saúde das Mulheres. Então, na próxima reunião, no dia 19 de julho, nós vamos fazer a convocação e aí fazendo todo o trâmite, né, encaminhar ao gestor, ao prefeito municipal, para oficialmente convocar essa conferência. Segunda, daí? Segunda, dia 19, né? Esse é o segundo. Não, segunda conferência. 2ª Conferência de Saúde das Mulheres. 2ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Itajaí.
Tá certo. Então, os conselheiros titulares e os suplentes na ausência dos titulares que aprovam essa sugestão de pauta, que será a continuação do RDQ, a apresentação do relatório da 10ª Conferência Municipal de Saúde e a convocação da 2ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, se manifestem no chat. Enquanto os conselheiros vão votando, você pode começar a apresentar a ata, Paulo. Eu só vou ler os presentes, Edmar, até para ver se alguém está presente, né, que eu não coloquei aqui. Do segmento do governo, nós temos o Luiz Sânia Julita Chira, da Secretaria de Saúde, a Elínia Matheus, da Assistência Social, e a Nisleide Aparício, da Secretaria... Aparício com dois... da Secretaria do Esporte da Educação. O segmento prestador privado, nós temos a Tatiana Queimin, do Hospital Marieta, o Renato Ângelo, ele não está presente, vou botar em depois. Os profissionais de saúde, nós temos o Wellington, da Associação Catarinense de Medicina e Família, Dimar Garcia CRBio, Fátima Cardoso no CRES, Tatiana Roelfman, do SIMPSE, a Carla não está presente. Segmento dos usuários, Ana do Nascimento, da Rede de Combate ao Câncer, Eliana Dalla Costa, da AMA, Leonice Comunello, dos Direitos Humanos da Jair, Graziela Gonçalves e Maria Aparecida Lapa, do Grupo Mariama, Cláudio Cruz, da APDEF, Francisco Herrera de Fosca, Oswaldo Márcio, do CIAI, Marcelo Teixeira não esteve presente, Luísa Klein, da Jardim Esperança, Denis Sanches, da Associação dos Bairros Fazenda Fazendinha, Hélio Gonçalves, da Associação de São João, Alexa, da Associação dos Quilômetros Bahia Paciência, e Evandro Oliveira, do CTRAP. Aí tem que fazer a relação dos visitantes. É importante que os visitantes ou os não conselheiros que estão presentes façam o registro no chat. Tá? Aqui são as correspondências que foram lidas e recebidas expedidas, né? Com todas aqui. Os informes gerais, que eu falei do ser gestor SUS, né? Modalidade de ensino à distância. Falta colocar aqui que o informe da AMA, né? Mas eu vou colocar melhor essa redação aqui, se me permitir. Parte do dia, 10ª Conferência Municipal de Saúde, e o coordenador-geral da 10ª Conferência, Evandro Oliveira, o presidente do Comus, Edmar Garcia, o secretário executivo, Paulo Roberto, o conferencista, Tiago Nunes, e a diretora de planejamento da SMS, Suzane, fizeram o relato dos 2 dias de conferência. A apresentação do relatório quadrimestral, eu só fiz copia e cola de todas as ações que foram apresentadas, né? Houve questionamento de Edmar, mas não foi solicitado inclusão de pauta da fala. Isso aqui toda, eu não sei se querem que eu leia novamente. Toda a informação posta no relatório, todas aqui, né? São, na realidade, 25. Isso foi o que você retirou dos slides, correto? Retirei dos slides. Perfeito. Copia e cola. Tá? Aqui são 25 ações. Aqui é ponto final. A pauta da 445, uma apresentação do relatório da 10ª Conferência. 2, a convocação da 2ª Conferência de Saúde das Mulheres da Jair. E 3, a apresentação do primeiro relatório do secretariado. Tem que subir um pouquinho ali o slide, Paulo, que a gente não está vendo. Isso. Seria essa... Para quem não está vindo pela primeira vez, né, ou desconhece esse formato de ata, o contexto dela é baseado numa instrução do Tribunal de Contas da União,
desde que nós temos agora, como estamos gravando essa conferência, essa reunião, não há necessidade de escrever todas as falas, né? Até porque vai estar registrado nessa ata aqui os links de acesso à reunião. Tá? Perfeito. Então, os conselheiros titulares ou suplentes, ou alguém quer sugerir tem alguma sugestão de alteração desse texto, conforme o Paulo apresentou agora? O Paulo, a Elínia pediu ali para alterar a sigla da secretaria para SAS. Oi? Dê uma olhada no chat. Paulo, dê uma olhada no chat. Sim. Perfeito, obrigado, Cléo. É que a sigla da secretaria é SAS, da Elínia. Mais alguém? Aí a Elza também colocou que o registro dela é como visitante. Sim. Perfeito. Então, vou colocar em votação. Os conselheiros titulares ou suplentes na ausência dos titulares que aprovam a redação da ata como ela foi finalizada, se manifestem no chat. Aprovo. Isso é importante que todos se manifestem. Bom, a ata foi aprovada por todos que se manifestaram. Muito obrigado por esse momento. Se cuidem todos e todas. E até a nossa próxima reunião. Boa noite. Se quiser abrir as câmeras para o Paulo fazer uma fotinha assim, né? Paulo gosta de fazer foto, dele revela.